Olá pessoal, como vai? Vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos falar sobre migrações e a crise de refugiados no mundo. Né? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde física e mental em perfeito estado para que a gente possa continuar trabalhando. Vamos embora? Bom, o nosso tema hoje é um tema que tem extremamente relevância, não só nos aspectos pedagógicos e preparatórios para o vestibular, mas é um assunto de extrema relevância em toda a superfície do planeta porque afeta a vida de todo mundo, positivo ou negativamente. Né? E a gente tem que se preocupar com isso. Então, nosso tema a gente fala de migrações e a crise de refugiados no mundo porque a gente vai falar dos movimentos horizontais da população. A gente vai ter alguns conceitos, né? O conceito de refugiado, o conceito de imigrante. Então, muita gente costuma confundir, embora um refugiado seja um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. A gente vai ver em que se encaixa a definição refugiado. Beleza? A imagem que abre essa aula é a imagem de um grupo de imigrantes fugindo da Síria em direção até a Alemanha e passando pela República dos Balcãs, ou Balcãs, né, a região do CETI antiga Iugoslávia. Então você teve aí um êxodo, né, muito grande a partir de janeiro de 2011, como resultado da chamada Primavera Árabe lá na região da Síria, que foi o principal centro de repulsão. Porém, além dos sírios, veremos que existem outros grupos que também realizaram esse percurso, né, cruzando os Balcãs, cruzando a região ali da Grécia, para poder chegar até a Alemanha, França e Inglaterra, principalmente. Beleza? Então é um tema que a gente inicialmente trabalha um pouco mais os aspectos conceituais, as definições, né? Então, quando a gente fala de migrações na geografia, a gente trata do movimento ou do deslocamento de um grande número de pessoas na superfície do planeta. Então, o deslocamento de uma população é um contingente bem representativo. Lembrando que os movimentos migratórios eles são tão antigos quanto o próprio homem, né, e que quase sempre ele tem como causas ou aspectos esses 4 aqui, pelo menos. Porém, existem outros, mas esses são os mais determinantes. Né? Desde a questão da fuga de questões naturais como as secas, como as estiagens, como o empobrecimento do solo com a desertificação, que tem ocorrido muito aqui no semiárido de Pernambuco, ou então em região como a África subsaariana. Né? A gente vai ver nos próximos anos, infelizmente, um processo migratório associado a causas naturais por conta da mudança climática em curso também. Então, aumenta o nível dos oceanos, que vai alagar ilhas, a questão do vulcanismo, né, que faz com que muita gente seja obrigada a deixar as áreas no entorno do vulcão, as áreas de abalo sísmico também. Então, enfim, tudo que está relacionado ao aspecto natural também pode motivar essa migração. Os aspectos políticos, né, as disputas por grupos políticos no interior do país, como aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu nos países da América Latina e da África. Questões religiosas que ainda hoje, lá no Oriente Médio, na região da Palestina, onde você tem hoje o Estado de Israel constituído, também, né, na própria Iugoslávia, com a fragmentação, nós tivemos um conflito étnico, religioso envolvendo Bósnia, Croácia, Sérvia. Questões econômicas, na maior parte das vezes, estão aí como principal ponto de discussão, e as disputas territoriais que eu não citei aqui. Né? Então, disputas territoriais, aspectos religiosos, político-naturais, são as causas. Alguém deve estar se perguntando, e as guerras? Lembre-se, toda guerra ela tem um motivo, tem uma razão, tem um pano de fundo. E geralmente são esses aqui. Ou a disputa por algum recurso mineral, ou recursos minerais, ou guerra envolvendo isso aqui. Ou então, disputa de território. Beleza? A migração ela sempre obedece a 2 etapas. Né? Ou você tem uma saída, ou você está entrando em algum lugar do espaço. Então, quando você deixa uma determinada área, você é um emigrante, você realizou um processo de emigração. Quando você entra em um determinado espaço, você está criando um processo de entrada em qualquer região correspondente. Ambos são migrantes. Né? Resta saber se você está saindo, você está entrando em determinado espaço. Ok? Desse modo, a gente vai ver que no planeta existem áreas que se configuram como áreas de emigração, chamadas de áreas repulsivas, e áreas que se configuram como áreas de atração ou áreas atrativas. A gente vai elencar já já quem são essas áreas de atração, quem são essas áreas de repulsão. Beleza?
Então, quando a gente fala de movimento migratório, você vai ter sempre essas duas etapas aí. Então, senhoras e senhores, avançando, quando a gente fala de movimento migratório, a gente pode classificar a migração de acordo com alguns aspectos, algumas características, né? Você tem, dentro desses aspectos, a migração de acordo com o tempo. Então, o tempo que você vai deixar o teu espaço indo para outro é efetivo, é permanente, né? Então, aí a gente pode classificar as migrações como uma migração temporária ou uma migração permanente. Lembrando um detalhe importante, gente, é que nas últimas provas há um enfoque muito grande, principalmente nas migrações temporárias. E dentre as migrações temporárias que eu elenquei aqui, sobretudo nas migrações do tipo pendular diária. Beleza? Então, quando a gente fala de migração quanto ao tempo, ela pode ser uma migração temporária, ela pode ser permanente. E aí a gente começa falando aqui exatamente das migrações temporárias. É aquela que o migrante deixa o local dele por alguma razão, mas por um tempo definido. Ele pretende voltar a partir de um determinado momento. Essa migração que a gente chama de sazonal é uma migração que a gente relaciona à época, não é? A estação, a período. Ela está associada geralmente, hoje, ao que a gente chama de mudanças de estação do ano, mas não só isso. Ela está associada também a movimentos de colheita, de safra agrícola. E as safras agrícolas hoje nem sempre obedecem mais às estações do ano, né? Já que a gente evoluiu muito no campo da bioengenharia e da biotecnologia. Então, uma migração sazonal, por exemplo, é dos trabalhadores no interior de São Paulo que migram ao oeste paulista ou noroeste paulista também, para áreas de cultivo de laranja ou de café. Ele sabe que passou a colheita do café e da laranja, ele volta para casa. Aqui no Nordeste brasileiro, durante muito tempo, nós tivemos uma migração no qual os trabalhadores saíam do agreste, sobretudo, e vinham para a zona da mata trabalhar no corte da cana-de-açúcar. Isso de quando? De setembro a março, né, que é o período de colheita aqui. Então, chegando ao final da colheita em março, ele voltava para casa. É o que popularmente a gente chamava por aqui de corumba, de caçaco. Esse migrante temporário da lavoura da cana. A transumância é um tipo de migração sazonal, porém essa aqui está mais associada também à questão do quadro das estações do ano. E nesse caso aqui a gente tem um movimento onde geralmente os pastores conduzem seus rebanhos, seja de gado bovino, seja caprino. Você vai para as áreas montanhosas nos Alpes durante o verão, eles ficam na parte da encosta da região mais alta, onde você tem uma gramínea que vai servir de alimento para o animal. No inverno eles descem para o fundo do vale, que é uma área mais agradável, menos frio do que a encosta. Aqui no Brasil a gente tem os criadores de gado na região do Pantanal, que são forçados a migrar durante o período de cheia, né, nos rios da bacia do Rio Paraguai. Beleza? Essa é aquela mais explorada, como eu disse hoje, né, do ponto de vista dos vestibulares. A migração pendular diária, extremamente complexa, muito comum, mas não apenas aí, em áreas urbanas, em grandes centros urbanos. Porque mesmo em áreas rurais a gente vai ver esse tipo de movimento. Hoje a maioria dos trabalhadores vivem nas cidades, vivem em áreas urbanas e trabalham no campo, então vai e volta todo santo dia. E aqui tem uma imagem que ilustra muito bem isso, uma estação de metrô em São Paulo lotada, poderia ser em Recife, poderia ser em qualquer outro país da América Latina que tem uma rede de metrô, ou um país desenvolvido também, né? Então, as pessoas geralmente elas saem de casa para o trabalho. Os locais de trabalho muitas vezes estão nos centros da cidade, né? Que são as áreas centrais, onde você tem o comércio, os serviços de um modo geral. Ou então você vai para as áreas industriais no entorno da cidade. Mas você migra para trabalhar, para estudar, para desenvolver alguma atividade e sabe que no final do dia ou do expediente você espera voltar para casa. Então é muito complexo. A mais comum dessa aqui é a chamada migração pendular do tipo diária, porque ela pode ser semanal. Então, diário vai e vem, né? Todo dia o cara migra. E por quê? Porque ele não mora perto do local de trabalho, porque é caro. Então ele vai morar geralmente na periferia, na área mais afastada, tá? E aí migra todo santo dia para o centro da cidade, causando, lembrem-se, engarrafamentos, né? Muitas vezes essas cidades periféricas são cidades que nós chamamos
de cidades dormitório, porque o trabalhador praticamente só dorme aí. Então ele não passa, não é, o tempo todo no local de trabalho ou na cidade residente. Ele dorme no outro dia de manhã, de novo já está aí realizando essa atividade. Ok, beleza, gente? Então, avançando, tá? Fica atento que essa é importantíssima. Quanto, né, o tempo de migração, ela pode ser permanente, a gente já falou sobre isso. É aquela em que você migra em caráter definitivo, você não pretende voltar para o local de origem por alguma razão. Então você vai embora e acabou. Né? Não quero voltar, não pretendo voltar. Quando a gente passa agora aqui, ó, a gente pode classificar a migração também de acordo com o espaço percorrido, né? Você vai migrar dentro do próprio país, você vai migrar de um país para o outro. Então essas migrações quanto ao espaço, elas podem ser externas ou internas. A migração externa ou internacional, como o nome já sugere, né? Você vai para fora do país. Dentro do mesmo continente ela é continental, de um continente para outro ela é intercontinental. No caso da migração interna ou nacional, a gente tem aqui as migrações realizadas dentro do mesmo país, e aí você vai, né, lembrar que eu tenho aqui diversas possibilidades, porque eu posso migrar de uma área rural para uma área rural, eu posso migrar de uma área urbana para uma área urbana, e eu posso migrar para uma área rural urbana, né? A gente viu um movimento intenso disso aqui, o chamado êxodo rural. Ok? E aí a gente tem urbana e rural também. Né? Tem sido hoje... Começa hoje a gente assistir aqui pelo Brasil algo mais comum, as pessoas também migrando em busca de mais tranquilidade nas áreas rurais no entorno, né, das regiões urbanas. Ok, gente? Então vamos embora. Então avançando aqui, o que é que eu tenho? As migrações elas podem ser organizadas ainda como o processo do que se deu, se é forçado, se é espontâneo. Tem que saber isso, gente. Tem que decorar isso aqui. Forçado, o nome já diz, né? Você é obrigado a deixar o seu local de origem aqui, ó. A população na cidade de Alepo, ou Alepo, lá na Síria, fugindo da perseguição e da invasão do Estado Islâmico. Então isso aqui foi na véspera do Natal de 2016. Tá? A população fugiu em massa, quase 1 milhão de pessoas deixando a cidade. Então a migração forçada. Os africanos que vieram trabalhar no Brasil, né, também. Então, se fosse, nesse caso, para analisar, a gente vai ver que não foi uma migração espontânea. Eles não deixaram o local de origem e vieram trabalhar aqui espontaneamente, foram forçados. Então, gente, a migração ela também pode ser espontânea, como o nome já sugere, você deixa o local por vontade própria. Estimulada quando você é convidado a se deslocar para um novo país ou nova área. Imagina que você tem um convite para trabalhar no outro país, ou na outra cidade, ou no outro estado. Então, planejamento. Tá? É um estímulo. A planejada é quando você tem que se submeter a uma série de condições impostas pelo governo. O Canadá, durante muito tempo, né, estimulou a migração por meio desse planejamento que você deveria cumprir. O estímulo era, vem para cá, agora você tem que cumprir série de planejamento. Então, era uma migração planejada. A exigência para vir, você tenha um curso superior, que você seja jovem até certa idade, etc. Então, se você preenchesse essas condições, você migrava. Beleza? Então, essa é a parte bem conceitual do início. Né? A gente vai partir agora para uma análise das questões das migrações atuais e dos problemas que eu tenho aí com esses refugiados. Lembrando que o que a gente chama de refugiado é aquele imigrante que deixa o seu local de origem, sua terra natal, né, e pede abrigo em outro país, né, por uma razão de segurança, por uma razão onde a vida dele no local do país de origem corre algum tipo de risco. Então, seja uma questão ambiental, olha, se eu continuar morando lá na minha cidade, lá na minha ilha, o aquecimento global está aumentando o nível do mar, vai inundar tudo, então eu posso morrer e minha família. Então, ele pede um asilo, né, um refúgio. Se ele é ameaçado por disputas políticas, se ele é ameaçado por disputas territoriais, então ele vai pedir um refúgio em algum país. Tranquilo? Então esse é o refugiado, é aquele migrante que foge do seu local de origem porque a vida dele está em risco. Ok? E por diversas razões.
listei aqui 4 eixos migratórios na atualidade para a gente situar. Então, o primeiro deles é a migração sul-norte, lembrando que é aquele conceito de países do sul subdesenvolvido para o norte desenvolvido. Aqui, geralmente, são pessoas que deixam os países mais pobres, não industrializados, em direção aos países ricos, em busca de quê? Melhor qualidade de vida, de oportunidade de trabalho. Melhor qualidade de vida já envolve trabalho, melhor salário, moradia, atendimento médico, né? Então, esse é o principal fluxo da migração ainda. Todo mundo quer migrar para um país, né, onde você tem uma melhoria na qualidade de vida, onde você tem uma estabilidade profissional, social e econômica. Beleza? É o principal hoje. Mas dentro dos países desenvolvidos também ocorre migração, a chamada norte-norte. Essa aqui é intensificada pelo processo de globalização e desenvolvimento do comércio. Se é um cidadão alemão, recebe um convite para trabalhar no Reino Unido, para trabalhar num país desenvolvido, na América do Norte. Então, geralmente é uma migração de um país rico para o outro aqui. Beleza? Geralmente. Migração norte e sul, né? Geralmente você vê esse tipo de movimento em escala de país subdesenvolvido quando você tem a vinda de técnicos, a vinda de executivos para trabalhar em corporações transnacionais. Beleza? E o turismo, que embora haja uma discussão sobre o fato dele ser ou não migração, ele está considerado uma migração temporária, porque o fluxo de pessoas hoje se deslocando no espaço em busca de lazer é muito grande. Então isso também é uma atividade turística. E você sabe quando volta para casa. E a migração sul-sul, que ocorre entre países subdesenvolvidos ou emergentes, né, em busca geralmente de melhores oportunidades, mas também aqui, ó, fugindo de catástrofes, né, naturais, da pobreza imposta pela segregação econômica ou de disputas políticas. A maior parte desses imigrantes, importante aqui, são clandestinos ou refugiados, ou seja, o cara entrou ilegalmente, está lá, ou ele pediu um refúgio. Os migrantes que fugiram lá da Venezuela, boa parte deles são refugiados. Olha, eu vim para cá porque se eu ficar na Venezuela eu vou morrer de fome, eu vou ser preso porque eu não apoio o governo Maduro, eu posso morrer. Então o governo concede. Mas teve aquele que entrou ilegalmente, não justificou nada e está aí. Então é importante saber esse resumão aqui, gente. Algumas provas usam muito mapas, né? Então a gente tem aqui quem são as áreas de imigração, principais regiões de destino de imigrantes, né? E as principais regiões de saída, as áreas de emigração, estão aqui, ó, em laranja. Ó, e aí a gente vem em verde as áreas de imigração. Veja, por exemplo, Sudeste Asiático, o cara migra muito em direção à Austrália, Nova Zelândia, não é? Ou cruza o Atlântico em direção aos Estados Unidos. Estados Unidos é a principal porta de entrada hoje, a Europa Ocidental também. Você vê que é muito mais gente saindo do que querendo entrar na China, né? Na Índia você tem também um fluxo migratório muito grande para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos. E muitas dessas migrações são migrações temporárias, de jovens que vão estudar nos Estados Unidos e na Europa, mas que voltam para investir no país de origem. Isso é interessante. Aqui no caso do Brasil, o Brasil, tanto uma área de repulsão, né, como muita gente saindo principalmente para os Estados Unidos e também hoje para Portugal, mas também a gente tem muitos vizinhos nossos que vêm para cá, bolivianos, argentinos, sobretudo esses. Ok, meu povo? Então se liga aí. Quando a gente fala de crise de refugiados no mundo, sem dúvida a maior crise que a gente tem vivido é a crise dos refugiados na Europa, né, na União Europeia, que começou lá atrás em 2011. Então você tem na imagem aí um barco de refugiados lotados, vindo provavelmente do norte da África, né, a galera se jogando no mar, já chegando próximo à costa de algum país europeu. E aí você tem aqui um mapa interessante, que é um mapa que mostra as rotas migratórias e as causas. A gente vai ver quais são os países. Esse aqui é o país que mais teve repulsão nos últimos anos, né? Mais teve movimento migratório. Os sírios por conta da guerra resultante da Primavera Árabe. Mas o norte da África, região de extrema pobreza, de conflitos religiosos também, é a área de repulsão. Então aqui, ó, as rotas oriental, né, vindo da Síria, vindo aqui do norte da África, no Egito, passando pelo Mar Mediterrâneo, que é a porta de entrada, o Mar Egeu aqui na Grécia, então muita gente cruzava isso aqui tudo, inclusive saindo da Síria, a pé, passando pela Turquia, cruzando aqui o Estreito de Bósforo, ou fazendo esse caminho, chegando aqui até o Mar Egeu e subindo pela Grécia para chegar até a Alemanha e França. Loucura. Mas muita gente fez isso, né? É a mesma coisa com os tunisianos, com os líbios, egípcios, também por conta da Primavera Árabe e tudo. Esse aqui é mais antigo, tá? Porque Ceuta e Melilla são 2 territórios espanhóis no norte do Marrocos. Então, muita gente
né? Sai aqui do norte da África, vai para o Marrocos, pula a cerca e entra em Melilla. Ou seja, você está em território espanhol. E lá o cara pede refúgio. E a lei internacional diz que o refugiado ele tem o direito de ficar no país que ele pediu refúgio até que ele seja analisado, se vai ser dado ou não. Tranquilo? Então ele já está aqui pelo menos mais seguro, né? Então esse é um mapa que mostra as rotas de emigração no mundo, de imigração. Aqui a gente tem, né, um mapa com a origem dos imigrantes, depois eu mostro a imagem aqui no canto, que mostra os países de onde saem esses imigrantes. Como eu disse para vocês, a Síria, ó, até 2019, era o país com o maior número de emigrantes. Aqui a Síria, ó, Oriente Médio, né, essa partezinha aqui. Aí depois você tem o Afeganistão, tá aqui, ó. Aqui é o Iraque, né, tio? Aqui é o Afeganistão. Aqui o Iraque, aqui o Irã, o Afeganistão e o Paquistão. Então o cara sai daqui do Afegão, os afegãos 21%, Iraque 9%, a Eritreia, essa região aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui. A Somália pega essa partezinha aqui, o chifre da África. O Sudão, lembrando que o Sudão é dividido ao meio, são dois países agora, desde 2011. Sudão do Norte e Sudão do Sul. Aqui são conflitos políticos que desencadearam guerra civil violentíssima nos dois países. A Nigéria, principalmente aqui do Nordeste, por conta do Boko Haram, um grupo extremista igual ao Estado Islâmico, e também pessoal que sai de Mali, de Gâmbia, que migra, né, via Marrocos, via Líbia, via Argélia, que está aqui, Tunísia, Argélia, Tunísia, perdão, Líbia, Tunísia e Argélia, e o Marrocos aqui desse lado, para chegar até a Europa. Aí a gente viu muitas imagens, né? Uma imagem do menino Aylan, que foi encontrado morto numa praia na Tunísia, porque o barco que ele estava naufragou, o barco que ele estava com a família, e o coitadinho, 2 anos de idade, morreu afogado. Essa imagem correu o mundo, as pessoas se sensibilizaram por um momento, mas depois a gente voltou os olhos para o Instagram e para outras coisas, e o Papa cobrando uma medida mais enérgica da Europa e da população para receber os imigrantes. Interessante que hoje você tem campos de refugiados na Europa com até 800 mil pessoas vivendo num único campo de refugiado. É uma favela gigante, igual a Rocinha no Rio de Janeiro praticamente, só que numa condição muito pior. Aqui, ó, onde estão, né, esses deslocados, as pessoas que migraram, que deixaram seus países. Então, boa parte na África, boa parte, lembrando que as migrações aqui dentro do próprio continente, Europa, nas Américas, no meio norte. E aí os refugiados de 3 países aqui citados, ó. Olha a Síria, né? Olha o Afeganistão, olha o Sudão do Sul. Então, milhares de pessoas que migraram, né, em direção aos países. Isso aqui é dado de 2018, hein? Tá lá na Rede de Notícias Portuguesa, na RTP. Aí eu tenho o que mais aqui? Os países que mais acolhem refugiados no mundo, a Turquia. Só que a Turquia diz que não vai aceitar mais, né, esses refugiados, porque recebia ajuda da União Europeia, parou de receber ajuda financeira, então só vou abrir as porteiras aqui, a fronteira, e todo mundo vai correr para aí. O Irã, né, tem recolhido muito. Irão é como se escreve português de Portugal, já que isso é da RTP. Então você tem aqui o Irã, o Paquistão, a Etiópia também recebe muitos esses migrantes, o Uganda, que foi um país extremamente violento na década de 70 e 80, e o Líbano também, que tem acolhido muito desses refugiados, tanto aqui dos países do entorno, como aqui na região do Oriente Médio. Beleza, meu povo? Avançando, a gente tem um problema aí também migratório hoje com a ascensão dos governos de extrema direita, como o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, e a ideia de construir um muro para barrar a entrada dos imigrantes que saem não só do México, mas de toda a América Central e parte da América do Sul. Mas o caminho para esses migrantes é o quê? É o México, né? A galera vai a pé, inclusive, cruza toda a América Central para tentar chegar lá e cruzar a fronteira dos Estados Unidos pelo Rio Grande. Quando Donald Trump assumiu o governo em 2016, ele impôs um decreto que proibia a entrada de cidadãos de 7 países nos Estados Unidos. O argumento dele é que esses países aqui, o Iraque, o Iêmen, o Irã, Síria, Líbano, não é? Ou melhor, Líbia, Somália e Sudão, eram países que tinham muito terrorista. E muitos deles entravam disfarçados aqui pedindo refúgio. Então, por isso que ele proibiu, mas em seguida a Suprema Corte derrubou essa proibição. Então, os muros a gente tem visto hoje em dia, literalmente, têm sendo reerguidos no mundo, sobretudo na Europa e nos países ricos da América do Norte. Como a crise econômica de 2009, 2008 deixou um rastro de pobreza ainda mais violento mundo afora,
e a Covid-19 vai deixar outra grande crise aí, a gente vai ver que esses movimentos migratórios vão se intensificar. Lembrando que no mundo globalizado, o migrante que é bem-vindo é aquele migrante qualificado, que vai gerar riqueza para o país onde ele está, que vai pagar imposto. Né? Esse migrante é bem-vindo. Mas aquele migrante sem qualificação, que quer apenas lá curtir e aproveitar a vida, não quer pagar imposto e vai fazer subemprego, ninguém quer. Lembrando que esse foi um dos argumentos para que o Reino Unido deixasse a União Europeia, né? O aumento do número de imigrantes, principalmente africanos e muçulmanos, estava causando um aumento excessivo dos gastos do governo com escola e com saúde, principalmente. E o cidadão britânico estava pagando esse custo e não tinha mais a mesma qualidade que você encontrava 20 anos antes. Então, daí o argumento para se fechar a fronteira em definitivo e a saída do Reino Unido com o Brexit em 2016 e concluído agora em janeiro de 2020. Beleza, gente? Eu encerro essa primeira parte com a imagem de um campo de refugiados na Europa. Essas tendas aqui, ó, são tendas, né? Fornecidas aqui pelo Crescente Vermelho, é a Cruz Vermelha, porque aqui o Crescente é a cruz muçulmana. Né? Então é o Crescente Vermelho, o correspondente ao ocidental da Cruz Vermelha, que financiou esse refúgio aqui para os muçulmanos na Europa. Então, muita criança, já que a taxa de natalidade é muito alta nesses países, muito sofrimento, muita pobreza. Beleza? Então vamos encerrando por aqui e a gente retoma a seguir com migrações no Brasil.